Então, vamos voltar aqui. Melhorou, né? Aqui, ó. O que é esse T2, S2 aqui? Peraí. Variância. Coeficiente de variação. Ah, tá. Coeficiente de variação. Olha só. O que é o coeficiente de variação? É, 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 ele é uma expressão justamente do achatamento da curva. Porque ele divide o desvio padrão pela média. O coeficiente de variação é o desvio dividido pela média. Tá certo? Desvio dividido pela média. Olha só, o desvio que tem uma unidade e a média que tem a mesma unidade, o coeficiente de variação, então, ele é uma expressão do peso do desvio em relação à média. Então, quanto mais for platicúrtica a minha distribuição normal, que, com certeza, mais ou menos um desvio tem 95%, 98% da população, essa daqui também, ou se for bem leptocústica também vai ter, mas aí o desvio é bem pequenininho. O coeficiente de variação ele é uma expressão do desvio, seja lá de qual curva for, em relação à média da população, tá beleza? Então, aqui, se eu pegar esse erro aqui, que é 10% em relação à média, 10% em relação à média. Então, esse erro aqui é 0,1 vezes a média, 10% da média ao quadrado, certo? Então, é multiplicado. Não é produto notável, é multiplicado. Então, 0,1 ao quadrado, isso aqui, erro ao quadrado, então 0,1 ao quadrado e média ao quadrado. 0,1 média ao quadrado. O coeficiente de variação é o desvio sobre a média, então o coeficiente de variação é o desvio sobre a média. Se é o desvio sobre a média, é o coeficiente de variação. Aqui eu tenho o coeficiente de variação ao quadrado. Estou separando aqui, ó. Coeficiente de variação ao quadrado. Ou coeficiente de variação ao quadrado. Então, coeficiente de variação ao quadrado, t ao quadrado sobre erro ao quadrado. Claro que aí, no caso, esse erro aqui, agora é esse erro aqui. Que aqui, aí por isso que entra 10%, 5%, quanto quiser ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que esse n aqui é exatamente a mesma coisa que T2, S2 sobre E2. Beleza? E isso eu estou te explicando porque eu quero que você se policie em abandonar completamente é, é, a ideia de anotar ou decorar fórmulas. Não que você tem que se preocupar em decorar, porque com a informática, com a informatização, você tem as fórmulas todas lá liberadas para você. É verdade. Mas não é por causa disso. É porque se você faz isso, tem gente que usa análise multivariada. Nossa, tanta coisa. Puxa vida, é que não sabe o que o método está fazendo. Não sabe o que o principal componente faz. O que a análise de cluster faz. Qual é o algoritmo. O que o computador... Pô, tem uma coisa... Pô, se o Niriguchi usou na dissertação de mestrado dele, e foi mais do que válida, uma equação de volume na época, que era muito trabalho, hoje o computador faz o que você mandar. Ele faz qualquer coisa. E aí... que adianta o computador fazer um monte de coisa se você não sabe o que ele está fazendo?
Tá, você pode até fazer e apresentar, beleza, não tem mais responsabilidade nenhuma, tá lá fazendo lá. Mas não é isso que se espera do engenheiro florestal. O que se espera do engenheiro florestal, do engenheiro florestal pilotar. Pilotar a nave, saber onde é que mexe, onde é que não mexe. E quanto mais você decorar, se você me falar que T, se você ainda pensa que T é um valor que você pega na tabela, eu não brinco mais contigo. Tá fora, tô fora, não brinco mais contigo. Não brinco. Então volta lá, assiste de novo, preste atenção, cai a ficha, me pergunta, para que você comece a realmente pilotar a tua nave. Quando você estiver pilotando a tua nave, você vai ter muito mais felicidade com a profissão, com você mesmo, com as coisas, com o que estiver acontecendo. Quanto mais você vai poder mexer com a realidade, com o que você estiver trabalhando, seja lá onde é que você estiver trabalhando. Então, a última coisa que você pode querer fazer é decorar alguma coisa. A gente vai ver lá em estrada, tem um monte de forma. Tem um monte de forma. Mas você só precisa saber PR2, mais nada. O resto é tudo deduzível. Como? Então, vamos voltar aqui. Peraí, calma aí. Voltar aqui. Onde é que tá? Aqui. Tá. Então, eu vou dimensionar. Agora a gente está falando de profissional para profissional. Uma amostra para eu, com o erro que eu estabeleci, né? 10%, 5%, seja lá o que for, e dentro do nível de significância. 95% de probabilidade, ou 5% de significância, ou 10% de significância, eu vou estabelecer aqui. Eu vou dimensionar uma amostra de forma que o meu erro seja aceitável, que não seja grande demais. Certo? Bom, tá bom. Então, os componentes do custo operacional. Então, vamos tratar aqui dos componentes. Eu tenho os custos fixos, que são os custos que são independentes do nível de utilização da máquina. Por exemplo, depreciação e juros e seguros. Também poderia ter aqui garagem. Aí eu vou te falar. Tem coisa que eu vou te falar que não está em livro nenhum, mas é uma sugestão que eu faço. Como aquele... Ah, não. Aqui não é nessa. Mas e tem coisas que tem em livros, mas que dependendo do autor, é tratado de forma diferente. Então, no custo fixo, eu tenho que ver quais são os meus custos fixos, com certeza é depreciação. A depreciação é um custo fixo. A partir do momento que eu comprei a máquina, eu tirei ela da loja, mesmo uma máquina que não saiu da loja, está zero bala lá na loja, ela está depreciando. Tem dois tipos de depreciação. Bom, vamos chegar lá quando a gente falar de depreciação. A outra é juros seguintes. Então são custos fixos. Independente de eu estar usando. Eu pago juro, pago seguro, pago depreciação. Eu poderia estar aqui garagem também. Eu estou usando, não estou usando, eu pago a garagem. Eu poderia estar aqui. Por isso que eu estou falando. Dependendo do autor, vai ter alguma coisa, vai ter outra. E mais legal é que você vai ter o teu fixo e os seus variáveis também com as suas informações do seu sistema de monitoramento. E custos variáveis são aqueles que variam, lógico, de acordo com a intensidade de utilização. Então, combustível, quanto mais você usa a máquina, mais ela vai consumir de combustível. Lubrificante e graxa, óleo do hidráulico, pneu, pode ser pneu ou material rodante, quer dizer, você pode botar aqui está pneu, mas podia ser esteira também, não importa. Aí manutenção e reparo, você pode ter uma estimativa, como a gente vai ver, mas você com o teu sistema de monitoramento, já falei, metade das minhas fichas eu vou gastar no meu planejamento.
A outra metade eu vou gastar no monitoramento das minhas atividades. Então, manutenção e reparo, você vai saber exatamente. Não sai do almoxarifado. Não sai uma lima redonda, não sai uma lima chata, não sai uma lata de óleo, cara. Sem que seja para quem, para onde, para qual máquina, não é? Então você vai ter. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Uma vez eu cheguei numa fazenda, era uma fazenda florestal. Claro, eu sempre só trabalhei em fazenda florestal. E o rancho ficava todo acumulado num canto, assim, ó. Não tinha nem prateleira para botar o rancho. Aí eu peguei uma dessas tempos de chuva, assim, cara, peguei a peãozada para ajudar a montar um almoxarifado, né? Madeira que a gente tinha, vou pegar madeira da serraria. Madeira que não precisa, que não empena, madeira que não precisa tratar, feito. Já nem tá bonito. Era mais para funcional mesmo. Aí, ao lado da oficina, a gente fez uma dispensa. Da oficina, não. Ao lado da cozinha, a gente fez uma dispensa. E eu botei prateleira. E eu botei. Mas aí, uma ficha com cada gênero: feijão, arroz, farinha, lata, conserva, jabá. E aí, ali tinha um valor que tinha chegado, ficava ali na dispensa. E aí o cozinheiro tinha que anotar lá quando que ele tirou e quanto que ele tirou daquele gênero ali. Cara, eu agora não lembro mais, mas foi alguma coisa assim de 30 a 35% de redução. Pô, não, pode ter sido 20, não importa a coisa, mas foi uma coisa assim muito grande assim, de redução de despesa, redução de gasto, só com controle. Então, ninguém leva uma lima redonda para afiar uma corrente de motosserra sem dizer quem é que está levando, para qual motosserra, qual data, que é o teu monitoramento. Então, pô, essa parte de manutenção e reparo, que você vai ver lá que tem um índice mágico, lá uma taxa mágica, tipo obrigação social também, uma taxa mágica, não é a tua conta verdadeira, não. Você tem que saber o valor da sua realidade lá. Aí tá, então custo variável, pessoal operacional, tá? E o custo de administração, que isso aqui também é uma outra coisa cheia de magia, vai ver. Então, o primeiro que a gente vai ver justamente a depreciação. Aqui tá certo. A depreciação. O que é depreciação? Tem dois tipos de depreciação. A depreciação física, que acontece com a máquina pelo desgaste do uso, então ela vai se depreciando, né? E tem a outra que é o obsoletismo. Imagine que você vai se formar, você passou o maior sufoco com o celular Requenguela que tu arrumou com a tua tia, teu irmão mais velho te arrumou, que ele não queria mais, ou com um laptop daqueles que, cara, só funciona ali na tomada, a bateria já foi pro espaço, e ele é do tempo do onça, ele nem tem memória, tem uma vaga lembrança, e você, poxa, teve que lidar ali com a universidade, fazendo curso com aquele equipamento todo ali, às vezes emprestado e ruim, não é nem seu, é ainda emprestado e ruim. Aí você se formou no teu primeiro emprego. Meu filho jamais passará por isso que eu passei, é por isso que eu estudei, é por isso que eu passei por isso. Aí você compra um computador zero bala para você, zero bala, meu top de linha. E aí compra logo dois, cara. Você já ganhou, tava ganhando uma grana, compra dois, pega um lá e guarda, embrulha para presente. Seu filho que de repente nem nasceu ainda, ou ainda é pequeno, quando ele entrar na faculdade, vou dar esse computador para ele, ó, meu filho, zero bala, e toma aí, ó. Daqui a 20 anos. Então, tem o desgaste físico e tem o obsoletismo. De qualquer jeito, as máquinas precisam. Beleza? Então, mas como é que eu computo isso? Olha só, eu vou ter que somar os custos fixos, os custos variáveis e o custo da administração. O que é o custo da administração? É o custo das atividades que não são atividades fins. As atividades fins são as atividades da máquina, do engenheiro e tal. A administração é a administração mesmo.
o custo da administração, para aquela coisa funcionar, para a empresa funcionar. São as máquinas que têm atividade fim, que produzem dinheiro, e para aquele dinheiro que elas produzem, que vão financiar a empresa, né? Tem que financiar, vão financiar a atividade de meio. Essa atividade de meio, que não é atividade fim, é a administração. É o cafezinho do cliente, a água gelada, é a secretária, é a luz, ar-condicionado do escritório, tudo aquilo ali. A administração, o cara que vai negociar, é dispensável? Não. Quem que vai fazer o contrato? Quem que vai negociar? Quem que vai lá no cliente? Né? Então, isso aí é um custo. Quem está fazendo isso não está produzindo dinheiro, está arrumando o contrato. Quem vai produzir dinheiro é quem vai executar. Então, aquilo é a atividade fim. Então, a administração ela tem que ser paga pela atividade fim. Tá certo? Então, custo fixo é aquele que independe. Custo variável e custo da administração. Então, dentre os custos fixos, um deles, o primeiro que a gente calcula, é a depreciação. E qual que seria a depreciação? Bom, seria o valor de aquisição da máquina, né? O valor de aquisição da máquina, dividido pela vida útil dela, em hora de efetivo trabalho. Não pelo geral, pela hora de efetivo trabalho. A cada hora dela, ela vai ter que pagar a parte que ela custou. Tá certo? Aí a administração, não é agora. Agora a gente está pensando só em depreciação. A depreciação, a gente vai ver cada componente, combustível, cada componente. Mas agora a gente está pensando só em depreciação. Uma máquina deprecia? Sim, ela deprecia. Ela deprecia que ela vai ficando velha com o tempo. Ela pode depreciar pelo desgaste e pode depreciar pelo obsoletismo também. Quer dizer, ela pode não. Ela deprecia pelas duas coisas, pelo desgaste e pelo obsoletismo. Mesmo que eu não a desgaste, eu deixe ela guardada, ela vai se depreciar por causa do obsoletismo. Então, qual que seria o valor no custo horário, no custo operacional dessa máquina, para que ao final da vida útil dela eu possa repô-la, não é? Olha só que legal, é verdade. Eu comprei uma máquina, eu tenho a máquina e eu vou botar essa máquina para trabalhar. Eu não tenho que gastar ela até o final, aí depois arrumar um dinheiro para comprar outra. Opa, não. Nessa máquina, no custo operacional dessa máquina, eu vou ter que inserir a reposição dela. E é por causa disso que está aqui, ó, depreciação. Eu vou ter que botar no meu custo fixo lá, no meu custo da máquina. É o valor de aquisição dela, dividido pela hora de efetivo trabalho por ano, vezes o número de anos da vida útil dela. Tem mais essas duas coisas aqui, mas esquece essas duas coisas aqui primeiro. Primeiro vamos pensar só aqui, ó, o valor de aquisição dividido pela hora de efetivo trabalho. Essa hora de efetivo trabalho aqui, a gente trabalha com hora de efetivo trabalho anual. Podia ser hora de efetivo trabalho na vida útil dela. Poderia, basta eu ver quantas horas ela trabalha por ano e quantos anos é a vida útil dela. É isso mesmo. Então, o valor de aquisição vezes a hora de efetivo trabalho que ela vai trabalhar na vida. Então, cada hora de efetivo trabalho que eu vou cobrar aquela hora, né? Digamos que eu que alugo a máquina, então eu tenho que calcular o preço da depreciação. Eu vou dizer pro cara, ó, quando eu liguei a máquina já está colocando a hora ali, ó, você vai ter que pagar. Ela não vai trabalhar porque está aquecendo, mas está rolando. O orímetro dela, a máquina tem um orímetro. Ela está dizendo ali, ó, vai ter que pagar aquilo ali. Então, vou ver quantas horas de efetivo trabalho ela vai estar trabalhando durante a vida útil. Então, o valor de aquisição dividido pelas horas que ela vai trabalhar efetivamente. Cada hora que ela vai trabalhar efetivamente na vida útil dela, vai ter que dar um percentual para que ao final da vida útil dela eu tenha um dinheiro suficiente para pagar a aquisição dela. Vamos lá, vamos mudar aqui essa história aqui rapidinho. Digamos que eu tenho uma máquina, depreciação, eu tenho uma máquina que custa 300 mil reais. Aí, olha só, ela vai trabalhar
8 horas por dia. 8 horas por dia. Eu boto unidade assim para eu não me perder. Na prova ou em qualquer coisa, bote unidade. Para você não se perder, saber o que você está fazendo, manter a atenção. Não sai botando só número, não. São 8 horas por dia. E ela vai trabalhar 22 dias por mês. 22 dias por mês. Vamos dizer. Ela vai trabalhar 11 meses por ano. E ela vai trabalhar 5 anos. Ó, 5 anos porque é a vida útil dela. Certo? Você vai ver que depois que passou o prazo para qual ela foi projetada para trabalhar, não vale a pena você manter ela. O custo de manutenção, as coisas que você vai ter que ajeitar, as coisas que até então você nem precisou nem mexer, vai começar a ter que mexer, não vai valer a pena. É melhor você comprar uma nova, sacou? Então vamos lá. 8 horas por dia. Dia, corta dia aqui, corta dia aqui. Aí, corta mês aqui. Corta ano aqui. Eu tenho aqui 8 horas vezes 22 vezes 11 vezes 5. Isso seria 8 vezes 22 vezes 11 vezes 5. 9.680. 300 mil dividido por 9.680. Se eu não errei a conta. Confere aí, às vezes eu erro, hein? Às vezes eu erro. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu já passei nessa matéria. Então, aqui, ó. 300 mil divididos por 9.680, eu teria que cobrar para eu ter, no final da vida útil dela, eu poder comprar uma novinha em folha, eu precisaria cobrar 30,99, ou seja, 300 mil dólares aqui, eu teria que cobrar 31 dólares por hora para ter uma máquina zero bala. Então, agora eu vou te abrir um parênteses aqui só de curiosidade. Isso é muito sério, porque depreciação é um custo. Depreciação é um custo. É um custo sobre o capital fixo da empresa. Tudo deprecia, é um custo. A empresa tem que repor. Então, depreciação é um custo. Essa depreciação, ela tem que ser debitada do ganho. Sabe como é que é? Ela tem que ser debitada do resultado, antes do resultado, né? Do ganho, do ganho bruto dela. O resultado seria o lucro, né? Ela tem que ser debitada do ganho dela. É uma despesa. É tão séria que o contador tem que colocar na declaração de imposto de renda. Assim, a empresa é muito pequena. Você tem uma empresa bem pequena. Você não vai querer se meter. Você não vai querer se meter em fazer a contabilidade da sua empresa. Não vai. Ah, mas a minha empresa é bem pequena. Não se meta nisso. Porque a legislação brasileira ela é tão assim que provavelmente você vai errar. Ou porque você vai deixar de pagar alguma coisa, tem que pagar. E aí você vai ter uma multa, vai ter algum problema assim. Ou você vai deixar de ter algum benefício que você poderia ter. Isso aqui a depreciação é um custo. Ela tem que ser abatida do faturamento. E aí o imposto de renda, o imposto da renda, não é sobre o faturamento, é sobre o ganho, sobre o lucro. E aí não vai diminuir o imposto. Então, não só você vai ter que cobrar isso, como você tem que pegar esse dinheiro e botar no fundo de reposição do capital fixo da sua empresa. Quem vai lidar com isso é o teu contador, você vai ter que pagar.
Se a empresa é pequena, se você é pequeno, você vai pagar uma empresa de contabilidade que tem profissional ali para se manter super atualizado para fazer essa contabilidade. Não vai pegar de requenguela, não. Eu não vou pegar aquele requenguela ali, recém-formado, não sabe nada, ou sabe alguma coisa, não sei. Faz isso não. É um risco que você corre. Ah, não, você pode até fazer, mas é sobre o seu risco. Sai mais barato, ainda mais por questão de economia de escala, você pegar uma empresa de nome, boa empresa não estou dizendo que seja grande, seja uma empresa de nome, que vai te cobrar um valor, né, e você vai pagar esse valor e ela vai fazer essa contabilidade. Vai chegar um momento, e a gente vai ver isso, qual é o momento que eu contrato ou que eu compro? A gente vai fazer isso aqui mesmo, quando a gente terminar esse curso operacional aqui. Vai chegar um momento que você vai querer ter o seu próprio contador. Então, vai conhecer lá, vai ser melhor para você lidar com ele, para você tomar decisões e tal, lidar com ele, o cara que entende e tal, faz a parada. Ele que trate de se manter atualizado, ele que você certamente vai cobrar da empresa para ele se manter, o que ele vai assinar, da mesma forma de ganho não operacional. Já ouviu falar nisso? Ganho não operacional? Então, um filho meu fez economia na Rural. Ele foi estagiar com um outro filho meu, que é engenheiro florestal e tinha uma empresa. Ele foi lá fazer estágio e ele chegou assim e falou assim, ele nem tinha se formado, o outro já tinha se formado e já é empresário. E ele falou assim, cara, a empresa do Daniel não tem ganho não operacional, eles não sabem nem o que é isso. E eu pensei também, falei, é mesmo? E o que é isso? Perguntei para ele. Olha só, você ter um economista. E ele nem era formado ainda, ele era só um acadêmico. Então, pô, como a empresa ela trabalha e ela tem que pagar um monte de coisa no final do ano, de imposto, de 13º, obrigação, férias, não, ela tem que pagar um monte de coisa, ela vai botando a grana em algum lugar. Só que essa grana fica parada, às vezes fica lá na poupança. Sabe como? E é um absurdo fazer isso. A empresa tem que ter um profissional que pegue isso e invista no mercado, para que ela tenha ganho, além de repente, da inflação. Às vezes, onde ela colocou o dinheiro, nem a inflação repõe. Então, dinheiro pode gerar dinheiro. Então, isso é ganho, esse investimento é tal do ganho não operacional. Também isso pode ter um profissional só, e a empresa assina uma empresa de consultoria, aí que tem um monte de fera que vive só disso, e fala, e o cara consulta lá todo dia o que ele tem que fazer com o dinheiro. Tira daqui e bota ali, tira daqui e bota ali, bota nessa carteira, bota nessa outra. E aí o cara é pago para aquilo, ele faz aquilo, tá? E no final do ano, no final do exercício, a empresa vai ter ganho também no operacional com aquele capital que ela estava guardando. Tá beleza? Então, esse dinheiro aqui que vai para o fundo de reposição também é um dinheiro a ser movimentado para ganho não operacional. Então, aqui eu perdi aqui a linha do que eu estava falando. Tá, então, aí olha só, como isso aqui é de reposição, olha só como é que é uma mixaria no custo horário de uma máquina desse valor. Como é de reposição, ele é para ser descontado em imposto de renda. E você quer saber, não é raro um engenheiro florestal que foi formado, que sabe disso, vai trabalhar numa empresa e a empresa não faz nada disso. Ela tem lá uma máquina, tem lá... ela não faz nada disso, ela deixa de economizar isso no imposto de renda. E ao final da máquina ela está no saldo de novo. Isso é muito comum não só, eu estou falando de empresa florestal, mas é muito comum do taxista. Eu não tenho ideia disso. Porque, cara, um pipoqueiro teria que saber disso. A carroça de pipoca dele, uma hora vai fácil. Às vezes vai ter uma mais moderna, com um Wi-Fi, sei lá, para fornecer para cliente. Pô, vai ter um obsoletismo ali, ou pelo desgaste, ou pelo tempo, né? Tá beleza? Então, isso seria, o que seria, grosso modo, seria isso.
o custo de aquisição dividido pelas horas de efetivo trabalho. Agora, pensa bem, aqui ela trabalhou 8 horas por dia. Se eu resolver fazer 2 turnos, não com a mesma pessoa, lógico, mas fazer 2 turnos. Se eu resolver fazer 2 turnos, eu já multipliquei por 2 o denominador dessa razão. E aí, isso aqui, em vez de ser 31, vai ser só 15,50. Opa, diminuir o meu custo operacional. Opa, me tornei mais competitivo. Opa, estou mais apto a ganhar uma concorrência. Opa, porque eu posso abaixar mais o meu preço na hora que eu estiver ofertando. Garantindo até onde eu possa baixar, até o meu limite de custo operacional. E nesse custo operacional, não aqui é só depreciação. Custo operacional total, no limite do custo operacional de todo o capital fixo da empresa que produz dinheiro, está incluído a administração. A administração está segura. Então, meu salário está seguro, o salário de todo mundo está seguro ali, da secretária, da telefonista, da cafezinho, está todo mundo ali. Ali é o meu limite. Eu posso abaixar até ali quando eu estiver numa concorrência, desde que eu tenha um sistema de monitoramento adequado. Senão virou no chute. Virou no chute. Aí já não é mais engenharia, né? Aí está contando com a... Opa! Aqui eu falei 2 vezes, e se eu botar 3 turnos? A máquina foi feita para isso. Ela não pode trabalhar 3 turnos de 8 horas, 24 horas, porque ela tem que ter a manutenção. A gente vai chegar a isso depois. Na manutenção, os tipos de manutenção, né? Preventiva, preditiva, corretiva, são 3 tipos. A gente vai chegar lá ainda. Mas agora você presta atenção só aqui e vamos voltar aqui. Então, o valor de aquisição pela hora de efetivo trabalho por ano vezes a vida útil poderia ser a hora de efetivo trabalho na vida útil. Mas como você vai ter que calcular a hora de efetivo trabalho, e essa hora de efetivo trabalho você vai usar para outras contas também, então a gente faz isso aqui, separa hora de efetivo trabalho e vida útil. Tá certo? Então o valor de aquisição. E o que é isso aqui? Porque quando ela terminar a vida útil dela, vamos dizer que seja de 5 anos, você vai jogar ela fora? Ops, de jeito nenhum. Se você não fizer manutenção nenhuma, talvez, mas não. Sempre tem alguém que possa pagar alguma coisa pelo seu ferro velho. Mas como você vai fazer a manutenção adequada, porque você tem um plano de monitoramento, e você vai fazer uma manutenção adequada, ela vai estar valendo 20, 30, aí depende. É igual aquela tabela de carro, né? Você pode vender na tabela, às vezes você tem que vender abaixo da tabela, quando você tem, por exemplo, quilometragem bem acima, né? Ou pode vender acima da tabela se o carro tá 0 bala, né? Que é aquele carro que fala assim, é de mulher, carro de mulher, que nem só sai de vez em quando no fim de semana. Ninguém fala. Bom, deixa isso pra lá. Mas aí tem algumas coisas, algumas variáveis que levam em consideração, pesam no preço do carro, não é só o da tabela, não. Então, claro, se você vai ter um valor de revenda da máquina ao final da vida útil dela, esse valor tem que ser abatido do valor de aquisição, porque você vai pegar a máquina, vai vender na vida útil, e esse valor vai ser somado ao valor do fundo de reposição que foi para aquela máquina lá. Sacou? Então vai diminuir do custo. Então o valor de aquisição menos o valor de revenda. Tá certo? E menos também o valor de um jogo de pneu ou do material rodante, tipo uma máquina de esteira. Então, ou o valor de um jogo de pneu ou o valor do... Mas por quê? Mas eu vou vender, vou ter que comprar 100 pneus? Não. Não é. Você vai ver gente, vai ver bibliografia que vai tratar só disso. Não vai tratar disso aqui. Mas como a gente está fazendo conta aqui do custo fixo, custo variável e custo de administração, no custo variável vai ter o material rodante, vai ter o pneu lá. Se eu não tirar o valor do pneu aqui, do material rodante aqui, eu vou estar contabilizando ele 2 vezes no custo horário da máquina. Como? Então eu tiro aqui para contabilizar lá.
No fundo de reposição, é lógico que eu não vou tirar o valor do jogo do pneu. Lógico que não, vai ser o valor de aquisição menos o valor de revenda dividido por hora de efetivo de trabalho na vida útil. Tá certo? Mas aqui, para o cálculo do custo horário, quanto essa máquina custa por hora? Aqui eu tenho que contar a depreciação, mas aqui eu retiro o valor do jogo de pneu ou do material rodante, tá certo? Porque eu já vou contar ele lá mais adiante no custo variável, beleza? Então é isso aqui, a depreciação. Vou falar mais uma coisa sobre depreciação. Como eu falei, ela é uma despesa, né? A depreciação é uma despesa, é um custo. E a empresa desconta do imposto de renda. Isso é tão sério que é a Receita Federal que determina. Tem a tabela da Receita Federal que determina qual é a vida útil. Vou voltar ali para o quadro rapidamente, porque isso é uma questão que eu acho importante. Olha só, a Receita Federal, como é que ela faz? Ela faz de duas formas, mas ela faz assim. Então, a máquina tem um valor de aquisição de 10 anos. Então, a cada ano, por 10 anos, vai descontar 10%. Tá certo? Essa é uma forma linear de desconto do imposto de renda da empresa. Países desenvolvidos não fazem assim. A Alemanha, por exemplo, o abate no imposto de renda é exponencial negativo. Ou seja, aqui é o tempo, né? Ou seja, nos primeiros anos da vida útil do equipamento é que tem a maior possibilidade de descontar do imposto de renda. Aí depois vai ficando residual, vai ficando pequeno. Qual é o efeito disso no parque industrial da nação, do país? Quer dizer que você está estimulando os empresários a rapidamente trocarem seu equipamento. Vende para o terceiro mundo. Vende para alguém. Vende. Porque você compra ele, quase todo o valor do que seria descontado do imposto, você desconta nos primeiros anos de vida útil dele. Ou seja, você está estimulando aos empresários, ou o parque industrial da nação, a estar sempre em top de linha, em produtividade. Isso é muito legal. Agora, isso é legal para o Estado, mas para o governo já não. Por quê? Porque o governo, se eu fosse fazer isso agora, se eu já estivesse fazendo isso há muito tempo, beleza. Mas como é que eu faço o meu orçamento? Com a receita que eu tenho. Se eu pego todo o meu parque industrial, rapaziada, vocês vão descontar do imposto de renda quase tudo que vocês têm. Eu vou diminuir muito a minha arrecadação. E aí, tudo sal. Então, aí terceiro mundo, primeiro mundo. Terceiro mundo, primeiro mundo. Como é que eu trato? Eu penso como governo ou penso como Estado, né? Como nação, não é? Isso é tudo normatizado, né? Pela Receita Federal. Na tabela eu vou passar o endereço aqui. Eu tinha uma tabela e a professora Vanessa me deu a tabela mais atualizada, não é? Deixa eu ver aqui. Então, artigo 57. Poderá ser computada, aqui é a lei da dedutibilidade, poderá ser computada como custo ou encargo em cada período de apuração, ou seja, cada ano fiscal, né? Ou cada mês, dependendo de que tipo de coisa. A importância é correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal. Tá vendo aí o que eu estava falando? Aí tem 16 parágrafos. Aqui nesse aqui você encontra onde é que está lá. Aí aqui, isso é tão sério porque tem na receita também você obtém, né, a relação dos bens e a vida útil. Por causa da vida útil, você vai ter que multiplicar ali pela vida útil. Quanto tempo você vai poder descontar, né, aquele bem para você no imposto de renda. Contar da receita bruta, né, do faturamento.
para diminuir o imposto de renda. E não pense que aqui tem só máquina pesada, não. Caminhão, composição veicular de carga, né? Máquina. Não, até impressora daqui. Até impressora. Tá tudo aqui, tá tudo ali. Beleza? E ainda tem mais ainda. A depreciação acelerada. Aqui é um arremedo, né? Um arremedo daquilo que eu tinha mostrado lá. Desculpe, tá meio truncado aqui, desculpe aí. Mas aí, se aquele coeficiente de desconto da depreciação, se você trabalhar num turno de 8 horas, é um mesmo. Aquele valor lá, qual é o valor? É o valor da aquisição dividido pela vida útil, em hora. Certo? Valor de aquisição dividido pela vida útil. Mas peraí, mas eu trabalho 2 turnos. O que você vai cobrar vai diminuir pela metade, porque você dobrou o denominador. Mas a receita não, ela vai deixar você descontar 1,5. Trabalhou 3 turnos, vai descontar 2. Isso é que está lá no artigo 69, beleza? Então, uma máquina com custo de aquisição de R$100 mil. Período de atividade, 2 turnos de 8 horas. A taxa anual de depreciação, 10%. Certo? 100 mil. Taxa anual de 10%. O cálculo. Custo de aquisição, 100 mil. Taxa de depreciação, 10%. Cota anual da depreciação, que eu vou descontar do imposto, 10 mil. 10% de 100 mil, 10 mil. Mas o coeficiente de aceleração daquele que foi marcado anterior, ela trabalha com 2 turnos. Aí eu vou poder multiplicar esse 10 mil por 1,5. Ou seja, considerando a depreciação acelerada, eu vou poder descontar 15 mil do meu faturamento. Veja que eu já recebi relato recente. Não é lá da Amazônia, não. Na Amazônia é pior ainda. Na serraria, imagina. O cara tem a serraria, mas a serraria sem manutenção nenhuma. Só manutenção corretiva. Manutenção corretiva é aquela que quando arrebentou a correia, parou. Vai lá comprar correia. Não tem peça de reposição. Vai lá comprar correia. Aí volta. Funciona na safra. Acabou a safra, parou a serraria. Aí é que é uma boa oportunidade para você alugar. Não vale nada pro cara mesmo. O cara tá de olho no gado dele, no curral. Às vezes faz inseminação. Às vezes tu fica impressionado. É um cara que você não dá nada e faz inseminação artificial na vaca dele. Sério. Tem um curral super esperto. Participa de feira, de leilão. Mas a serraria dele. Ele tem uma loja de ferragem na rua. Na rua ele tem uma loja de ferragem. Bem cuidada. Mas a serraria dele. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando que não é só máquina, não. A depreciação é de todo o capital fixo. Da máquina de operação, esteira, skidder, seja lá do que for. E também da indústria. Tudo abate. E a ignorância faz com que o cara perca. E também a falta de uma política melhor do país com relação a isso nos dá uma possibilidade de desconto linear, o que não é bom como estratégia de nação. Né? E mesmo quando você trabalha com 2 turnos, 3 turnos, não para o custo horário, estou dizendo, para abatimento do imposto de renda. Aí não é igual. No máximo 2%, no máximo 2 vezes, né, 20% no abatimento acelerado se você trabalha 3 horas. Três expedientes, trabalha 2 expedientes, só 1,5. Então, a depreciação pela porcentagem, então, seria 100% dividido pela vida útil em anos, em horas de trabalho, pelo número de horas trabalhadas no período, sobre o número total de horas a trabalhar na vida útil, né? Posso fazer isso, né? Pela porcentagem, pelo número de horas trabalhadas,
Por unidade produzida também, eu posso também fazer a conta da depreciação por unidade produzida. Eu posso fazer dessas três formas. Por porcentagem, por hora trabalhada e por unidade produzida. E aqui que está aqui aquele lembrete lá que eu tinha falado. O secretário da Receita Federal resolve, artigo 1º, a cota de depreciação para anexo bens relacionados. Aqui então está aqui, ó, no Mercosul e aqui os demais bens. Aí tu pode consultar essas duas para saber, você deve consultar as duas para saber quanto é que você pode depreciar. Não confunda o que você vai poder ter de ganho fiscal, né, de abatimento fiscal, né, que o contador tem que cuidar disso, que você disse que é legal você passar para alguém, não você cuidar disso, porque toda hora está mudando a legislação. Não confunda isso, que é o abatimento fiscal, com o custo horário da sua máquina. O custo horário da sua máquina é o custo horário da sua máquina mesmo. Então, se você trabalha 2 turnos, é 2 turnos menos, trabalha 3 turnos, é o número de horas, quanto que ela vai ter que pagar para o fundo de reposição. Não é abatimento do imposto de renda, o fundo de reposição. Para ao final você poder comprar uma nova, ao final da vida útil dela. Vida útil, máquinas pesadas em geral, vida útil de 10 a 15 anos, vida útil ou de 12 a 15 mil horas, valor residual de 20 a 25%. Isso aí é só para você ter uma ideia, para não ficar sem noção. Você tem que saber isso na máquina que você vai adquirir, beleza? E esse de 20 a 25% também não, 10, 12 a 15 também não depende da tua manutenção. Isso aqui é um número que... Agora, de 10 a 15 não, isso é de fábrica, é de projeto. Aqui não, aí isso aqui depende de você. Se você tiver um bom monitoramento, um bom plano de manutenção, então ela vai lá para cima. Agora, o valor residual também, se você tiver uma boa manutenção, ela vai ter um valor residual lá para cima também. Bom, acabamos a depreciação. Aí juro, aí daqui para diante acaba sendo tudo a mesma coisa, ou parecido. Então, o juro é um pouquinho mais complexo, mas tem tabela, tem literatura, que pega só o quanto que você paga de juros dividido por ano, né? Então, o quanto você paga de juro por ano sobre a máquina, isso aí você tem lá na contabilidade, né? Quanto você paga de juro por aquisição daquela máquina, né? Se comprou à vista, aí já não rola. Então, cada realidade é uma realidade. Então, quanto você paga por juro dividido por a hora de efetivo de trabalho. Porque esse aqui já é valor anual. Você paga o juro, você paga por ano, a taxa é anual. Então, nesse ano é a hora de efetivo de trabalho por ano. Tá certo? 1 expediente, 2 expedientes, não sei, a hora de efetivo de trabalho da máquina. Então, incremento, aí no caso aqui, poderia ser só isso mesmo, quanto paga de juros dividido por hora de efetivo. Você pega lá na contabilidade, ou então essa fórmula aqui que eu botei, porque é mais complexa, e aí fica mais completo, né? Então, incremento médio anual vezes a taxa de juros. O que seria esse incremento médio anual? Porque, tá, ela vai depreciando, né? Então, todo ano. Então, valor de aquisição menos o valor de revenda. Olha só, o que é o incremento médio anual? Investimento médio anual. Incremento não, investimento médio anual. O valor de aquisição menos o valor de revenda. Então, olha, vamos entender essa fórmula. Eu pego o valor de aquisição e tiro o valor de revenda. Aí uso esse fator aqui no valor de aquisição sem o valor de revenda. No valor de aquisição dela. E esse fator aqui, o que acontece? Depois eu vou somar o valor de revenda. O valor de revenda eu tiro aqui, mas eu boto depois no final. Esse fator aqui, essa razão aqui, vai incidir só sobre o valor de aquisição. Então, eu tiro o valor de revenda, depois eu coloco de novo. E aqui, olha, tá vendo? Esse N aqui é a vida útil, tá vendo? Vida útil em anos.
Então, se ele só tem uma vida útil, só tem 1 ano de vida útil, 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2, 1. Então, vai ser só o valor de aquisição, menos valor de revenda, mais valor de revenda. Então, o valor de aquisição, né, vezes a taxa de juro dividido pela hora de efetivo trabalho. Se ele só tiver 1 ano, é no ano que ele vai pagar aquele juro e pronto. Se ele tiver 2 anos, então vai ser 2 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 3 sobre 4, desculpa, ponto 75. 75%, desculpa, 75% sobre o valor de aquisição. Sacou? Você vai ver que isso aqui é uma exponencial negativa também, que quanto mais n vai subindo, menor é o valor dessa razão aqui. Então, primeiro, de 1 para 2 anos já desceu 25%, foi de 100 para 75%. Aí depois vai descendo, mas aí essa divisão, conforme o ano vai passando, a quantidade de vida útil vai passando, essa divisão vai sendo, vai amainando. Essa taxa vai reduzindo, tá certo? Então, aí você vai ter, então, no final, que você vai pegar a taxa de juros aqui. Você na contabilidade pode pegar diretamente na quanto é que está gastando, quanto é que está custando, né? E dividir pela hora de efetivo trabalho. Então a máquina vai ter que pagar a reposição dela, no custo horário dela, mas também vai ter que pagar os juros, né? Claro. E aí vai. Seguro. Seguro. Ah, não está escrito aqui, mas finge que está escrito seguro aqui. Então, o valor de aquisição vezes a taxa de seguro, tá certo? É dividido pela hora de efetivo trabalho. Então, vai ter que pagar reposição, é custo fixo. Vai ter que pagar reposição, vai ter que pagar juro e vai ter que pagar seguro. Uma máquina tem que estar no seguro, lógico. A máquina tem que estar no seguro, lógico. Então, quanto é que é a taxa de seguro por ano? X. Sobre o quê? Sobre o valor de aquisição. E quem é que vai pagar isso? A hora de efetivo trabalho. Quantas horas de fato ela trabalha por ano. Não é a hora da vida útil dela. É a hora que ela vai ter que trabalhar. Naquela hora ali que vai ter que ser contabilizado o preço dela. No custo dela. Para poder repor isso. E aí, imposto. A mesma coisa. O valor dos impostos divididos pela hora de efetivo trabalho. E aí, por aí vai. Aí, combustível. Aí, cara, aí começa a ficar uma coisa bem repetitiva e eu não vou perder tempo com isso. Porque sempre vai ser quanto que ela gasta. Aí tem várias formas de você calcular isso. Mas a melhor forma, aqui está a potência do motor, fator de carga, altitude, temperatura, tipo de combustível e outro, será consumo da máquina indicado pelo fabricante, pode ser também. Ou, o melhor de tudo, valores do monitoramento, tá certo? Quanto que ela consome de combustível por hora de efetivo trabalho, ponto. Ela consome tantos litros por hora, 8 litros, 12 litros por hora, quanto é que é o custo do combustível? Então, esse é o custo, que é um custo já variável, do custo de combustível dela, tá certo? Eu tenho que ter litro por hora de efetivo trabalho, o preço de combustível por litro, né? Para eu ter, então, quantos reais em combustível ela consome por hora de efetivo trabalho. E aí vai. Lubrificante e graxa. Aí já começou a perder a graça, que a gente já está sendo repetitivo. Eu acho que não precisa mais. Você pode ter uma estimativa do fabricante, quanto é que ela vai consumir, mas imagina. Uma hora ela vai estar subindo, vai estar descendo, vai estar forçando mais. Não quer? Vai estar forçando mais. Seja para carregar coisa, seja para puxar coisa, para subir ladeira, para descer. Isso vai variar. E ela vai ficando velha, também vai variando. A manutenção não foi adequada, você já comprou ela de segunda mão, também vai ser diferente. Então, é o monitoramento. Peraí, eu acho que eu já falei sobre isso. 50% no planejamento, 50% no monitoramento. Para quê?
para saber exatamente qual é o meu custo. Para quê? Para saber exatamente quanto que eu posso baixar numa manutenção para continuar sobrevivendo. Quem tem essa informação sabe o que está fazendo, e quem não tem está jogando a loteria. E pode ser que perca uma negociação, pode ser que entre em falência, né? Perca o emprego. Só. E aí vamos lá, óleo do hidráulico, a mesma coisa, passou batido. Aí é só ver a fórmula lá de novo. O que o fabricante fala ou o que o monitoramento atesta. Aí custo de pneu, aí material rodante. Ah, tá vendo por que tirou o pneu lá? O pneu não tem que ser tirado do fundo de reposição, mas ele tem que ser tirado ali da depreciação, ali ele tem que ser tirado porque aqui é que está o custo do pneu ou do material rodante. Então, é o número de jogos, né? Pode ser esteira, são duas. Quanto é que é cada esteira? O pneu é o par. Quanto é que é o par? O pneu é a unidade, são 4. Não quer? Então, o número de material rodante vezes o valor. Dividido, aí esse H aqui é a vida útil do pneu ou do material rodante, não é mais a vida útil da máquina. Cada pneu tem a sua vida útil, cada pneu tem a sua vida útil. 4.000 horas, sei lá. Então, é a vida útil dele que você vai trocar quando chegar ao fim. Não é? Então, como está aqui o custo do material rodante no custo total da máquina, custo fixo, mais custo variável, mais custo de administração, você tirou de lá, porque você vai contar aqui para você não contar duas vezes, no custo horário da máquina. Mas isso não quer dizer que no fundo de reposição, vou falar de novo, estou falando de novo, você não vai ter que separar sim, no custo de reposição você vai tirar o valor de revenda. Você vai revender e vai inteirar o custo de reposição. Mas o pneu não. No fundo de reposição não tira o custo de pneu. E tem bibliografia que já não tira direto. Mas quando ela não tira direto, ela está superestimando o custo de aquisição. E nada você deve superestimar. Nem subestimar. Você tem que saber o valor real. Você saber o que você pode negociar. Porque se você superestima, está arredondando tudo para cima, aí você sempre vai falar, pô, mas peraí, arredondei tudo para cima, quanto é que eu posso abaixar? Eu estou numa concorrência ali, pau a pau. Então, eu tenho que saber o valor real. Com precisão. Eita! Com precisão que eu estou medindo. Não posso sair arredondando para mais, para menos, botando casa decimal. Lembra do número significativo? Opa, estou cobrando aí. Então, vida útil do pneu. Aí, manutenção e reparo. Aqui, ó. De novo. Aí tem uma fórmula básica. Desculpe aqui, tá tudo truncado. Mas aqui tem uma fórmula básica. Aqui, ó, o custo de manutenção e reparo é 60% da depreciação. Você já calculou a depreciação? Taca 60% da depreciação, que é o custo de manutenção e reparo. É mesmo? Não é, não. É para você fazer um trabalho acadêmico. Aí tá valendo para fazer um chute, para fazer uma coisa. Se você não tiver de onde correr, aí você vai ter que fazer isso mesmo. É mais pegar de quem tem experiência. Mas não. Se você pegar trabalho assim de técnico, de avaliação pontual, como eu falo, avaliação pontual no tempo de espaço, de especialista, professor especialista em máquina, que acompanhou lá, foi com um estagiário lá, acompanhou máquina, então publicou um trabalho, você vai ver. Aí o cara fala lá no que a máquina tal teve um rendimento maior, menor, um custo maior, porque o operador toda hora tinha que descer para repor o óleo do hidráulico, que a mangueira estava furada. Então, primeiro, conserte a mangueira, né? Para isso que a gente tem manutenção. A gente vai chegar lá na manutenção. Agora não estamos falando disso. Tem manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Aquilo ali careceria de uma manutenção corretiva imediata. Então, mas então 60% da depreciação você tá botando todo mundo da mesma altura, todo mundo do mesmo peso, todo mundo com a mesma produtividade, todo mundo com a mesma disposição, todo mundo com a mesma capacidade, todo mundo com o mesmo gás. Não. É melhor você ter um monitoramento para saber cada máquina, né? Cada equipe.
Aí com o pessoal, com o pessoal operacional e manutenção, também é monitoramento. No monitoramento, mas é salários diretos, benefícios em cargos sociais, inclusive 13º, férias, né? Seguros, cuidados médicos, alimentação. A gente vai dar um trato muito especial com essa parte de alimentação, vestiário e outro. Então, aí tá bom, pega o preço, pega o custo total e divide pela hora de efetivo trabalho do pessoal relacionado àquela máquina especificamente. Não é administração. Pessoal operacional, o pessoal que trabalha com aquela máquina diretamente. Certo? É esse o pessoal que se está se referindo aqui. E aí, tem essa tabela aqui, ó. Não é. Tem gente que fala, bota lá 60% do preço do salário, bota 80%, bota 100%, 180%, aí. Não. Tem aí que eu estou te falando de novo. Talvez essa tabela nem esteja atualizada, não importa mesmo, porque se ela estiver atualizada quando eu peguei ontem, pode sair uma nova normativa hoje, pode sair uma decisão. Eu vou ficar fazendo isso, ainda mais no Brasil, que toda hora muda? Não, eu contrato uma empresa para fazer isso. Da mesma forma que eu contrato uma empresa, eu pago para uma empresa me aconselhar o que fazer para eu ter ganho não operacional, eu contrato uma empresa para fazer a minha contabilidade. Ou tem um contador que eu pago para ele, que sai mais barato para mim, e eu também, essa decisão também a gente vai aprender quando no final aqui da história. Eu pago esse contador, e esse contador, claro, eu pagando, consulta uma empresa de contabilidade, uma consultoria de contabilidade, para ele saber sempre como é que é. É como ela vive só disso e ela vende esse serviço para todo mundo, a taxa é sempre pequena, vale a pena. Do que você pagar o fera, né? Lógico. Então, tem que saber cada um. Tem que saber cada um. Tem que saber, o que você tem que saber é que você tem que passar essa peteca, passar essa bola e depois se informar lá na contabilidade. Qual que é de cada máquina, qual o teu custo de obrigação social, obrigação trabalhista. Tá? Aqui são exemplos, né? Para ver como é que é complexo. Né? Como é que tem imposto também, pelo amor de Deus. Pelo amor, por que ninguém tá. Um dos motivos, cara, compra uma máquina, cara, compra uma máquina, a máquina não reclama, faz a manutenção dela, ela continua trabalhando, não faz greve, não enrola. Compra uma máquina, é melhor. Aí, cara, aquele cara que era. Agora não, agora ele era orelha seca, não, agora ele vai ter que fazer um curso de especialização e agora ele vai até ganhar mais operando uma máquina que vai produzir muito mais. Eu estou só fazendo uma brincadeira, mas é mais ou menos assim que a banda toca. A cartilha do empregador rural, Tribunal Regional do Trabalho, né? Isso aqui é uma cartilha que você deve consultar, né? Que é é um complemento a isso aqui, sobre as obrigações sociais, as coisas que tem que cuidar, não é? Não, lembre-se, você não vai estar mais na universidade, que você pode botar qualquer H, papel aceita tudo, faz qualquer H só para cumprir tabela. E aí, negócio fechado, o professor às vezes não vai nem ler o trabalho direito, tem que ler um monte de trabalho, não vai poder dar atenção. Se você escrever mal, então, meu Deus do céu, cara, o cara vai. Ih, rapaz, vai folhear assim, aí um monte de bobagem que você pode ter feito lá, você deixou de ser corrigido ou corrigida por sua culpa. Você fez um negócio matado, você já desanimou o cara de olhar, aí ele já nem leu tudo e tal, e aí você fez uma bobagem bem grande e não ficou. Então, esse mau costume, você, de uma forma ou de outra, você em conluio com a universidade te formaram, você tem que tirar da sua cabeça. Agora é tu, bicho. Quando você se formar, você vai receber um papel enroladinho assim, ó, toma, agora é contigo. E aí, o teu calibre começou. O papel continua aceitando tudo, mas você vai assinar embaixo. É o seu calibre. Então, a informação. E eu já falei também duas coisas. Primeiro, passa a bola. Passa a bola para quem manja. Não corra risco. Passa a bola para. Se você escreve mal, se você é um aluno mal, vai ser um profissional que vai escrever mal também, em geral.
Você vai pagar para um corretor ortográfico, vai pagar para alguém fazer uma revisão ortográfica. Seu texto só sai em ponto de bala. Como? E ele vai corrigir tanto o texto que vai ficar barato para tu. O contador também, o operador financeiro também. Você paga o serviço em vez de você querer ir com a cara e com a coragem, não é? E aí tu vai lembrar também, né? Com quem você pode, pô, eu sei o que é um SIG, eu gosto de SIG, mas eu realmente tenho um pouco de preguiça. Na verdade, ele não precisa, porque as ferramentas que você usa no SIG, elas são muito repetitivas. Estou falando para manejo, para exploração, são muito repetitivas. Para fazer, aí é outro papo, mas para as ferramentas que você usa para fazer um plano de manejo, para fazer um plano de exploração, sabe como? Clip, buffer, intersect, são muito repetitivos. E aí você pode até fazer, mas a tendência é você, quando você crescer, você já não poder fazer mais. E essa até é uma fase delicada, quando você quer fazer, porque você sabe que se você fizer, você vai fazer com aquele critério que você gosta de que seja feito. E você vai ter que abrir mão porque você não dá conta. Então você vai ter que não fazer mais. Você vai ter que fazer e conferir, né? Aí tem que capacitar a gente, selecionar a gente, se aborrecer com gente, ir tratando, mas isso é outra conversa. Aí daí, aqui de novo, né, encargos sociais e trabalhistas, de um pregão eletrônico, é, é, aqui encargos sociais e trabalhistas, outro exemplo, só para você ver, né, que tem várias fontes, né, várias bibliografias, só estou dizendo assim, cara, que é complexo e que não adianta chutar, você sempre está ouvindo falar no rádio, no jornal, na televisão, 60%, 80% de encargos sociais no Brasil são muito grandes, né? Então depende. É melhor ter o número mesmo. Você precisa do número mesmo, tá? E a administração. Aí a administração também é o custo de aquisição, o custo de administração, né? A soma parcial dos custos, já que você calculou os custos variáveis e os custos fixos, primeiro calculou os custos, a gente calculou primeiro os custos fixos, não é? Custo de depreciação, custo de custo de seguro, custo de garagem, que a gente nem colheu, mas poderia paga garagem, então custo de garagem. Então os custos fixos, você vai saber. Depois de ver os custos variáveis, tem a ver com monitoramento, pode usar um número qualquer, mas depois ter um monitoramento. Aí, em cima desses custos aí, que é o custo da máquina mesmo, para a máquina funcionar, ela também, cada máquina operacional, ela tem que bancar a administração. Porra, mas administração, cara, atividade de e-mail não presta para nada. Como assim, cara? Quem garante o contrato? Quem recebe o cliente? A secretária. Quem que limpa o escritório para o cliente de repente chegar lá e tá limpo, tá perfumado, tá cheiroso, como? Ele sentir que ele está no lugar adequado. Quem que traz o cafezinho? Quem? Então, essa galera tem que receber. O gerente, o patrão aí é o lucro, né? É pro labor, mas não esquece o patrão. Mas o gerente ele tem que receber, E quanto maior o nível do cara, conforme vai subir, maior o salário dele. E quem que vai pagar? O pessoal operacional, né? A rapaziada ali que tem que pagar. Mas então, essa administração pode ser muito grande? Não. Quanto maior ela for, mais pesada ela fica. Maior o custo operacional, maior o custo da máquina, né? Maior o custo operacional, menor a concorrência. Então, a administração tem que ser enxuta, lógico. Ela tem que ser como qualquer outra equipe, como qualquer outra coisa. Ela tem que ser no tamanho adequado. Ela não pode ser aquém, porque aí não vai dar. Tem gente que diminui a equipe para gastar, não é adequado. Não pode nem ser aquém, nem ser além. Ela tem que ser justa. E como é que eu vou saber qual que é o justo? Aí te peguei outra vez. Monitoramento. No começo você tem que fazer a revisão bibliográfica, depois é você. E aí, como eu falei,
Banco de dados. É informatização. É você estar poderoso em relação a isso. Porque agora você está começando a ver que eu tenho que administrar um monte de coisa. E no braço, na caneta, no lápis da orelha, no papel de pão ali, você não vai conseguir fazer. Fazendo copia e cola em planilha eletrônica. Cara. Você tem que. Tá, eu já comecei a falar sobre a organização de uma planilha. É melhor. Você não tem um banco de dados, pelo menos organize-se melhor com a planilha e essa conversa da planilha com o editor de texto e a conversa vinculada para você não ter que ficar fazendo copia e cola. Beleza? Então, e a administração? A administração, o pessoal fala 5%, bota 5% na administração, bota 10% na administração, bota 15% na administração. Quanto que é? 5, 10 ou 15? Eu tenho um trabalho que talvez eu lembre de citar, mas é que ele fez justamente isso. Ele estava trabalhando, o cara fez uma análise de uma serraria. Agora me lembro se foi uma serraria ou se foi uma movelaria no Pará. E ele estava questionando justamente isso. Tem que parar com isso. Não, lembra aquele 60% da depreciação, que é papo furado? Também tem essa de 5 ou 10 ou 15. É 5 ou 10 ou 15. Ah, para trabalho de colégio, para relatório, está valendo. Agora, e para tu, na tua empresa? Tu vai, na empresa que estiver trabalhando, tu vai usar 5, 10 ou 15 no teu custo operacional para tu entrar numa concorrência. Vai usar o valor correto. Mas quanto é? Como é que eu vou saber? Vou te dar uma sugestão. Vamos aqui para o quadro de novo. Estamos terminando, falou? Veja bem, razão e proporção. Aqui, ó. Eu tenho um custo, seja lá qual for o meu equipamento, ele tem um valor. Valor do meu equipamento. O equipamento o quê? Que vai ter que pagar uma parte da administração. Esse equipamento aqui vai ter que pagar a parte que lhe cabe da administração. Qual que é a parte que lhe cabe? Bom, é uma parte do total da administração. Tá faltando essa variável aqui, não está faltando não. Essa variável aqui é o somatório dos valores dos equipamentos. Dos equipamentos, FII, né? Todo o capital fixo, FII, que produz dinheiro. Todo mundo que produz dinheiro tem um valor. Esse equipamento tem um valor dele. Aqui tem uma razão. Esse valor dele, em relação a todo mundo que produz dinheiro, ele vai ter que pagar essa porcentagem. Essa é uma sugestão que eu faço. Não tem na bibliografia, mas é uma sugestão que eu faço, para você não ficar chutando. Estou me baseando no trabalho do cara. 5, 10 ou 15, não pode ser, porque ele mostrou lá no trabalho dele, e quando ele estava avaliando se aquela serraria, agora não lembro se é uma serraria ou uma movelaria, se me cobrarem, eu acho, ele falou, tem que distribuir, pô. Se for 5 é viável, se for 15 é inviável. Tem que decidir. Então, eu acho que nem 5, nem nada disso. 60% da depressão. Não, nada disso. Eu acho que tem que saber o verdadeiro mesmo. Isso aqui na contabilidade, de novo, na contabilidade você resolve fácil. Tá beleza? Opa! Vamos dar continuidade aqui. Tá, isso aqui, olha só, isso aqui já está mais moderno. Isso que desconfigurou aqui. Isso aqui já é a minha sugestão, tá beleza? É a minha sugestão do que eu acabei de falar ali no quadro ali atrás, beleza? Isso aqui é uma outra, também pode ser por custo operacional, pode ser por custo de aquisição, pode ser, eu sugeri várias alternativas, eu não sei qual que é a melhor. Não sei, pode levar em consideração as duas, você que decide. Engenheira, quando chegar a tua vez, você decida, e se você usar isso, me dê retorno, por favor. Eu gosto muito dos retornos que eu recebo. Aí, professor, pô, tô aqui, eu gosto, por favor. Então, tá beleza. Então, o curso de administração vai ser dividido. O curso de administração daquela máquina, que cabe a ela pagar para a administração da empresa, vai ser dividido pela hora de efetivo trabalho dela, e aí você vai ter quanto que ela custa em hora de efetivo trabalho. Então a gente já fez o custo da produção, produtividade
e custo operacional. Veja que se você tem duas, você tem a terceira, né? Uma questão de prova. Se você tem, como são três razões e três variáveis, cada razão cuida de uma, o custo de produção, produtividade e custo operacional. Se você tem duas, você tem a terceira, não é? E o custo de administração em porcentagem não é nem 5, nem 10, nem aqui. Uma vez que você calculou, você vai a parte que cabe à máquina especificamente, aí vai ver qual é a porcentagem do custo de administração daquela máquina, dividindo o custo de administração dela sobre o custo fixo mais o custo variável. Então, o custo total, em hora de efetivo trabalho, é o custo fixo mais o custo variável mais o custo de administração. Aqui eu estou só citando bibliografia, né? O Machado é o Papa, né? Uma das maiores autoridades, né? Lá de Viçosa, a maior autoridade nessa questão. O livro dele, que eu recomendo lá no começo, está lá na bibliografia, é um livro que, se você puder, deve ter. Se puder, não. Você deve ter, deve comprar, deve ter, deve consultar, olhar, né? Consultar, olhar. O livro, só os dois livros dele, de transporte e de extração, de exploração. Isso aqui está na parte de exploração florestal, ou colheita florestal, na verdade, o nome é colheita, porque ele trabalha mais com floresta plantada, mas tudo que ele fala também, quase tudo, serve também para floresta natural. Particularmente, eu não gosto muito da parte de logística, a parte de dimensionamento de frota. Acho que certamente ele vai melhorar, porque ele é um papa, né? Ele é o cara. Só aquela parte que bom, mas não importa. Vamos chegar lá ainda. Daí é um livro que você deve comprar. Os do Machado, todos dele, né? A última edição deve comprar. Tá feito? É isso. Para ver isso. Aí os métodos variam de acordo com o nível de informação disponível, de acordo com o autor, de acordo com a máquina, o equipamento e de acordo com a fabricação do fabricante. Aqui também você pode arrumar tabela que calcula custo horário ou que dá custo. Isso aqui é a tabela de aluguel, tá certo? Não, aqui é custo, né? Propriedade, manutenção, material de rodante, combustível, lubrificante total. Bom, aqui tá uma tabela de custo que alguém fez em algum lugar sobre algum equipamento. Agora, você com propriedade, você vai saber, se você é um fazendeiro que tem lá um nível de informação limitado, é um negociante, talvez você olhe essa tabela aqui para ver. Mas se você é um engenheiro, aí não. Aí se você usar uma tabela dessa, não tenho nada, eu tenho que chutar para poder fazer um orçamento. Beleza, então quanto mais você pegar, mais atualizado, melhor. Depois com base no seu monitoramento. E eu quero te mostrar uma outra coisa aqui que tem a ver com alugar ou comprar. E agora a gente já pode conversar com propriedade. Se você tem um sistema informatizado, como a gente vai fazer uma planilha na aula prática, e você tem um custo horário, custo por hora efetiva. Opa, hora efetiva, né? Custo por hora efetiva. Tá certo? E hora efetiva. Foi mal. Vou corrigir rapidinho aqui. Calma aí. Hora efetiva. E aqui custo. Mesmo, custo horário. É isso aí mesmo, tá certo. Então, você vai ver. Quando você trabalha 8 horas, teve um expediente de 8 horas, 8 horas aqui, você teve um custo horário.
Aí você bota lá, depois que você fizer, a gente vai fazer uma planilha, você vai ter a planilha toda, aí você pode ir modificando a variável lá na hora de efetivo trabalho por dia, né? Não vai ter hora de efetivo, número de dias, você vai poder ir modificando lá naquela planilha que é dados básicos que eu falei, para você montar. Só ali você vai mexer e vai ver o que vai acontecer com o custo horário lá. As fórmulas lá dentro você não vai mexer com nada. Só se você quiser modificar a forma. Mas senão você vai mexer só ali. Você vai modificando, você vai vendo o quê? E o custo horário, ele vai diminuindo conforme a quantidade de hora que a máquina trabalha por dia. E aí você vai... Isso é o custo horário dela. O custo horário dela diminui com a quantidade de hora que ela trabalha por dia, porque ela vai ter mais tempo para pagar aquelas coisas todas. O custo variável não, vai aumentar, mas o custo fixo vai cair. O custo fixo vai diminuir quanto mais ela trabalhar, o custo variável não, o custo variável vai tender a ser o mesmo, mas o custo fixo não. O custo fixo vai diminuir. E aí o custo horário dela vai diminuir conforme você vai botar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, 24 horas. Tem empresa aqui no Centro-Sul que a máquina só para manutenção. Trabalhando. Só para, claro, o certo seria isso, só parar para manutenção. No norte é outra conversa, porque tem safra, às vezes dá para alugar, às vezes não dá. O certo mesmo é muita máquina ficar parada quando está usando, então o custo operacional já é lá longe, aí o cara não aluga porque ele não pode. Quando ele pode, ele aluga transporte, freta, contrata transporte. Bom, é outra realidade lá, até para arrumar um LiDAR já é difícil. Mas veja bem, o que tá acontecendo aqui? Aqui, aí você vai lá, aonde você está trabalhando, aonde você tem acesso, e pergunta até que é o valor de aluguel. Aí o cara vai dizer, é isso. Ou seja, você, não é experiência. Não é assim, pergunta para o cara, o que é melhor? É melhor alugar ou comprar? Não é experiência, é conta. Vai chegar um momento que você está trabalhando e o custo horário, o custo operacional é tão baixo que não vale a pena você alugar. E vai ser um momento, é muito comum no norte, né? Onde você trabalha tão pouco que se você puder alugar é melhor. Só que nem sempre você consegue quem alugue. Também tem essa. Você está num lugar que não tem o cara que vai alugar. Tem cara que fica rodando, né? Como o clima varia de um lugar para o outro, tem cara que bota a máquina na carreta e acabou a safra aqui, vai para outro canto onde a chuva parou e tal. Mas nem sempre você tem. Mas se você aluga ou se você compra, é aqui que você vai decidir. Claro, não é só aí. Tem as outras coisas também, né, cara? Quem é que aluga, como é que é o trato, como é que são as coisas, condições de contrato, a tua oportunidade, né? A tua equipe, que faz do jeito que você quer, o teu, imagina, abaulamento de estrada, rampa, vou me aborrecer demais. Não, eu prefiro ter. Bom, isso aí, eu só estou dizendo que tem uma conta para te orientar, não é só o faro, né, do coisa, e também agora você com certeza vai estar olhando essa tabela, se tudo deu certo, nesse nosso primeira conversa, vamos dizer assim, né, primeira conversa de exploração mesmo, né, eu espero que você esteja melhor do que estava antes da gente continuar, antes da gente tocar nesse assunto aí de custo horário. Aí, aqui são empresas, né, que fabricam, né, ou que importam, né, máquina, né, para você olhar lá, né, e pegar manual, né, da máquina, pegar manual da máquina e olhar lá as sugestões, né, que tem, né, para você ver custo, ver manual, ver a especificação técnica de vida útil, consumo de lubrificante e tal, sempre sabendo que aquilo ali é teórico, né?
E a vida como ela vai depender do seu monitoramento. Beleza? Aqui a Caterpillar é a mais, no norte é a mais tradicional, é uma super... Né? Aqui eu tenho um exemplo do tal do monitoramento. É um exemplo de floresta natural. Opa, por que floresta natural? Lamento, já expliquei sobre isso. Então, eu tenho aqui uma unidade de produção anual que o cara tem que dar aqui, uma unidade de trabalho, aí qual é o pátio que ele está trabalhando. Isso aqui é uma operação de arrasto. Aqui é uma área, aqui é um pátio de estocagem. Esse pátio aqui tem 20 por 25 metros, o quadradinho aqui não tá muito proporcional, mas ele tem 20 por 25 metros. Esse pátio aqui tem 250 metros por 250 metros, ou seja, 6,25 hectares. A operação de abate já ocorreu, então, o motorista já indicou para que lado cada árvore caiu, as árvores que ele abateu, não todas as árvores do Palmeiras, as árvores que ele abateu, para que lado que elas caíram, ele sempre procura abater parte para um lado, copa para o outro, né? Esse ponto aqui é onde a árvore estava, quer dizer que ele abateu uma aqui, e que essa aqui nesse caso ele está dizendo que ele traçou ela, e aí ele procura bater para ficar fácil o arraste lá para o pátio. Fez uns rabiscos aqui não é o motosserrista que faz, né? Claro, ele só abate. É o pessoal do planejamento do arraste. O motosserrista é um relatório dele. Aí depois tem a avaliação do relatório dele. Porque pelo número dessa árvore aqui eu já sei qual é o volume. Eu sei a hora que começou, a hora que acabou, eu sei quanto que ele abateu. Então eu já sei o volume, quanto metro cúbico por hora. Lembra que a gente não chegou ainda, mas o monitoramento ali vai dizer quanto que ele fez por hora. Depois veio o pessoal do planejamento do arrasto, que já fez. Né? Esse rabisco aqui é a rapaziada do planejamento da arrasto, que distribuiu o arrasto para ter assim entre 10, depende do lugar, né? 10, 15 passada na picada de arrasto principal. Aí esse aqui é um relatório parcial do pessoal do arrasto. Ele tá dizendo, já arrastou essa, já arrastou essa, já arrastou essa. Conforme vai arrastando, ele vai marcando assim, ó, já arrastei, já arrastei, já arrastei, para ele saber o que falta ele arrastar ainda. Então, ele só fez a bolinha. O cara do arraste, ele só fez a bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Ele só também preencheu aqui, ó. Qual é a UPA que ele está trabalhando, qual é a unidade de trabalho, qual é o pátio. O lado do pátio, que tem lado esquerdo, lado direito, né? Que tem a estrada aqui, né? Aí depois, qual é a data, que hora que ele começou a trabalhar, que hora que ele terminou. Opa, você já tem a produção aqui. De metro cúbico por hora e tempo. Né? Ou árvores, tempo, né? Ou área. Você pegar uma razão simples entre o volume por área, né? Então, hectare por hora, né? Aí qual foi a máquina que usou, você tem que saber qual foi o operador, quais foram os auxiliares, qual foi a motosserra, porque o arrasto também usa motosserra, eventualmente, né? O operador e o anotador. Ou seja, um formulário simples, exemplo de formulário simples, que dá uma informação super adequada para o monitoramento. Aí a legislação sobre depreciação, é só isso aqui. Eu estou te convencendo a ter um contador que vai fazer valer o dinheiro que você vai pagar para ele. Infelizmente é desse jeito no Brasil. Ainda tem que comer muito feijão. Então, né? Tanto Paulo Guedes, cara. Tanto Paulo Guedes, tomara que vá firme, cara. Tomara que tu bote o país num trilho decente. É isso mesmo, acabou. Um abraço. Discutimos, qualquer dúvida, discutimos na teórica. Beleza? Até quarta. Até a próxima quarta.